o primeiro capítulo do livro de Colossenses, no versículo 15. Que bom nós estarmos aqui, né? E cantarmos os louvores do Senhor. O Senhor é o bom pastor. O nosso Deus é o bom pastor. Eu amo cantar os louvores e declarar as verdades do Senhor através dos cânticos. Nesses dias que nós estamos aqui, pré-Páscoa, né? Páscoa cristã. E um tempo tão especial para a vida da igreja, em que nós comemoramos. E dizem os estudiosos que talvez também seja o período correto do tempo do nascimento de Jesus. Então, nascimento de Jesus e a sua obra redentora é um tempo maravilhoso. E esse texto aqui veio ao meu coração nesses dias. Estava ouvindo uma canção e esse texto veio ao meu coração. Você pode ler comigo? Ele diz assim, falando a respeito de Jesus, o Messias prometido. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Oh, glória! Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Que bom saber, Senhor. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que palavra poderosa! A gente fica olhando para esse texto, eu não sei, esse texto me parece que resume bem a pessoa de Jesus. Jesus, o Senhor da história. Jesus, o Messias prometido. Jesus, o meu amigo. Jesus, porque todas as coisas foram criadas, Ele era antes de tudo. Ele é a razão, nele tudo subsiste. É Jesus, o Rei da glória. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, que enche o nosso coração, que leva os nossos olhos para olhar para o Senhor e para a tua grandeza. Muito obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, e eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. À medida que nós lermos os textos aqui, que o teu Espírito Santo vá ministrando ao nosso coração as verdades que só o teu Espírito pode dar e trazer revelação. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade para agir na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, na vida das pessoas que estão lá assistindo pela internet. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu desejo falar a vocês a respeito deste nome, o nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Hoje pela manhã eu falei, até depois se os irmãos se puderem, eu não sei o nome do cântico, mas os irmãos hoje de manhã cantaram aquela canção em inglês, I speak the name of Jesus. Eu falo o nome de Jesus, não sei como é que é o nome em português. Falo Jesus. Se vocês puderem cantar essa canção depois... Porque, queridos, é tão especial. Eu falei para os irmãos, nós somos um povo que temos uma mensagem. Quando nós abrimos a nossa boca, nós cantamos verdades de Deus. Nós não somos pessoas que cantam coisas, um amontoado de notas e harmonias e poesia, sem uma vida intrínseca naquilo. Aquilo que nós cantamos... Quando nós declaramos o nome de Jesus, como declaramos as verdades da palavra, são verdade e vida que transformam a história. Por isso eu amo cantar os louvores.
Para nós as palavras não são meras palavras jogadas ao acaso, fruto do hábito. Essas palavras são palavras que são verdadeiras em nosso coração. Como diz em Hebreus capítulo 13, são os nossos sacrifícios de louvor. Nossos sacrifícios de louvor são fruto, ou é fruto, dos lábios que confessam o nome de Jesus. Fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então eu quero falar um pouquinho a respeito do nome do Senhor Jesus, e na verdade não vai ser até muito uma pregação, vai ser mais um processo de leitura bíblica aqui, para trazer ao nosso coração a memória desse nome tão poderoso. Eu quero separar em três, quero ser um pouco mais didático do que eu fui pela manhã, quero separar em 3 pontos. Primeiro, um nome anunciado. Segundo, um nome que se manifestou e a quem foi entregue todo o poder. E terceiro, um nome que foi delegado. Uma autoridade que foi delegada. Então, em Isaías capítulo 7, versículo 14, não sei se os irmãos tem lá, está dizendo: portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Primeira coisa, 700 anos antes, o profeta Isaías declara uma coisa tão poderosa: vai nascer um menino de uma virgem. E eu penso que o povo daquela época deve ter pensado, o profeta deve estar pirado. Como é que pode nascer um menino de uma virgem? E ele será chamado Emanuel. A profecia diz assim: olha, vai vir um menino de uma forma inexplicável. Esse menino será chamado Emanuel. Sabe por quê? Deus estava dizendo: Deus virá habitar no meio de vocês. Deus conosco. E essa mesma palavra, o anjo, ao anunciar a José, porque José estava perturbado em saber que a sua noiva esposa estava grávida, e ele estava talvez com tantas dúvidas no coração, o anjo vem anunciar a ele, no capítulo 1 de Mateus, versículo 21, no versículo 20 ele diz: olha, não fique preocupado, José, não temas, porque que está no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. E ele fala, o anjo anunciou e disse: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, Deus, significa Deus é a salvação. O nome de Jesus começa a ser anunciado, não de uma forma comum, porque não é um nome comum. O nome de Jesus começa, e ele diz para José: e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus manifestado entre nós, Deus conosco. Um nome anunciado, o nome de Jesus. Segundo ponto, um nome que se manifestou. João, o apóstolo João, evangelista, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo, a promessa, o nome, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele não foi uma promessa, essa promessa já seria maravilhosa só pelo formato dela, mas essa promessa se manifestou. E João, escrevendo alguns anos depois de ter convivido com Jesus, ele diz assim: nós vimos a sua glória, ele nasceu, ele se manifestou, ele se fez carne, o Deus da glória veio habitar entre nós. Jesus, o Rei da Glória. E aí ele começa o seu ministério, tantas coisas, desde o seu nascimento, tantas coisas maravilhosas, experiências tremendas,
A gente poderia passar, como disse o próprio João, dizendo, olha, tantas coisas foram escritas, foram feitas através, que eu não pude escrever nesse livro. Mas há um texto em Atos, capítulo 10, versículo 37, que fala a respeito de um relato breve, do apóstolo Pedro falando, dando um relato breve, aqueles irmãos se reuniram, lembra? Lá na casa de Cornélio. Ele então dá um relato breve da história de Jesus. Ele diz assim: você sabe o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu, diga ungiu, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, está falando dos judeus, né? Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós, ele está falando dos 11, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Um breve relato da história de Jesus. Ele andou por essa terra, ele se fez gente, ele não só é uma ideia mística, mas ele andou pela terra, tocando a vida das pessoas, mudando histórias de pessoas, trazendo salvação, libertando os cativos, oprimidos do diabo, diz o texto. Ele veio interagir com a humanidade e trazer e manifestar o poder de Deus entre nós. No versículo 43, esse mesmo Pedro, desse mesmo texto, diz assim: dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. O apóstolo João escreveu assim, olha, muitas coisas ele fez. Eu não pude relatar tudo aqui, mas ele fala uma coisa tão singela e tão especial. Ele fala assim: ele está dizendo, esses relatos que eu fiz, porém foram registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é a promessa, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Eu estou falando a respeito do nome manifesto de Jesus. Esse texto aqui é tão especial, querido, que essa palavra, eu estava agora à tarde em casa e acordei depois de descansar e me lembrei que essa palavra, tenham vida em seu nome, no original é Zoe, não é qualquer vida, é vida eterna. É vida da alma, é a vida que o diabo não pode tirar, é a vida que o pecado não pode tirar, é a vida eterna que ele concedeu no seu nome. Seu coração está se enchendo de alegria. Ele termina agora, ele termina o seu ministério, e depois de ele ressuscitar, lá no capítulo 28, versículo 18 de Mateus, depois de ele ressuscitar, depois de operar milagres, depois de ele ser acusado, depois de ele sofrer pela minha e pela sua vida, pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele ressuscita. E até alguns que andavam com ele não acreditavam. O texto em Marcos diz que ele repreendeu eles pela incredulidade. Mas como Deus é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus que não nos olha por aquilo que somos, um Deus que olha por aquilo que Ele quer que a gente viva. Ele se aproxima deles, lá no capítulo 18, versículo 18, capítulo 28 de Mateus, diz que Ele se aproximou deles. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: escute aqui, ouçam, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
não é qualquer autoridade, ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Que o Espírito Santo esteja comunicando isso ao seu coração, à medida que a gente leia, que você saiba que você serve a Jesus Cristo, o Senhor, cuja toda a autoridade foi entregue em suas mãos. Falando a respeito de autoridade, o apóstolo Paulo, falando a respeito de autoridade, nós já lemos o primeiro texto em Colossenses, mas o apóstolo Paulo deixa algo maravilhoso escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9, dizendo, por isso ele está dizendo o seguinte, ele vem relatando, dizendo, olha, ele sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou de uma maneira a tomar a forma de servo, tomou a humilhação, até chegar à morte e morte de cruz. O caminho de autoridade, queridos, guarde isso, não é um caminho de exaltação pessoal. O caminho da humildade nos traz autoridade. E olha só, e aí diz, no versículo 9 diz assim, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, em outros textos está dizendo soberanamente, acima de tudo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, diga o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor, você pode aplaudir ao Senhor por isso, você pode glorificar ao Senhor por isso, glória a Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, há poder no nome de Jesus. Tem um cântico que diz assim, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Portanto, aí no verso, quero voltar para Mateus 28, ele diz assim, portanto, diga portanto, por causa desta autoridade que me foi dada, ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Duas promessas, vocês podem ir e batizar no nome de Jesus. Vocês podem, ontem eu falei com os irmãos, os irmãos me disseram que 60 irmãos se batizaram ontem, que maravilha! Se fosse um já seria maravilhoso, queridos. 60 irmãos se batizaram ontem, irmãos, que maravilha, vamos aplaudir ao Senhor. Oh! Oh! 60 pessoinhas que tiveram encontro com Jesus, 60 pessoinhas que foram convencidos pelo Espírito Santo de quem é Ele, porque Ele diz, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está dizendo assim, vocês em meu nome têm poder para sepultar o velho homem e levantar um novo homem. Sepultar uma velha história e levantar uma nova história. Mas ainda há mais, Marcos capítulo 16, versículo 17, falando desse mesmo episódio, onde o apóstolo Marcos relata da seguinte maneira, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele diz esse texto aqui, olha, esses sinais, diga, estes sinais
acompanharão aqueles que creem. Diga, acompanharão aqueles que... Ai, mas Jesus estava falando somente aos 11. Tem gente que acredita nisso. Aquilo foi para aquele tempo. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí ele diz o quê? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí nós chegamos ao terceiro ponto. O nome foi anunciado, o nome se manifestou, e agora o nome está sendo delegado. É maravilhoso, queridos. Não sei para você, mas para mim isso é maravilhoso. E o versículo 19 diz assim, Marcos escrevendo, muito tempo depois, porque o evangelho foi escrito há uns 30 anos depois. Ele fala assim, de fato, gente, isso aconteceu. Depois que ele foi levado aos céus, ele foi recebido nos céus, ele sentou-se à direita do Pai, no lugar de autoridade. De fato o que ele falou é verdade. Ele foi levado aos céus e sentou-se num lugar de autoridade. Guarde isso, porque você vai entender a importância disso para mim e para você. Ele foi colocado no lugar de autoridade. E diz Marcos ainda, olha, ele diz assim, e eles foram, diz, os discípulos foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Marcos está dizendo, eu sou testemunha. Ele falou, ide por todo mundo, e eles foram. E sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que ele falou, em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, eles declararão a palavra com ousadia. E ele diz, e eles falavam com ousadia, acontecia outra coisa. Os sinais acompanhavam a palavra e confirmavam a palavra que eles pregavam, queridos. Que delegação poderosa. E aí eu quero falar alguns fatos que aconteceram na história de Atos dos Apóstolos. Atos 2:32. No primeiro discurso depois de Pentecostes, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, está lá? Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus começa a se manifestar no meio da igreja. Eles pregam a palavra e sinais acontecem, pessoas recebem o Senhor Jesus, entendem a sua condição desprezível, a sua própria condição desprezível, entendem que precisam de Jesus, e eles são mergulhados, como ensina o apóstolo Paulo, são sepultado o velho homem. Mas mais do que isso, eles recebem o dom do Espírito Santo. A promessa de Jesus vem sobre eles, para capacitá-los a viver uma vida reta, para poder viver debaixo de autoridade. O mesmo poder que estava sobre Jesus, agora vem sobre os discípulos, vem sobre os crentes, vem sobre aqueles que creem, por causa do nome de Jesus. Atos 19:5 diz, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 16:18 fala isso. Esse texto aqui é muito especial. Eu tenho que te falar um pouquinho do contexto. O apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, eles começam a ensinar, e diz que uma moça que tinha um espírito adivinhador sobre ela, começou a acompanhar eles e começou a declarar palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras.
Você sabe que o diabo pode usar palavras verdadeiras para trazer espírito de confusão? Aí diz o texto aqui, isto se repetiu por muitos dias, então Paulo discerniu aquilo, Paulo já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. As coisas começam a acontecer. Em meu nome vocês expulsarão demônios, disse Jesus. Um espírito adivinhador falando verdades, isso é uma coisa para nos chamar a atenção, mas ousado para causar engano. Que o Espírito Santo esteja comunicando a você que há espíritos que em volta de nós, queridos, querem trazer confusão sobre a nossa vida. E assim como esses homens operaram e tiveram autoridade em nome de Jesus para repreender esses espíritos malignos, demônios, você também tem autoridade, amém? Eu e você temos autoridade. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, fala a respeito de Pedro e João que subiam para o templo. Fala a respeito de, e tinha um coxo pedindo esmola, e ele vendo Pedro e João, ele viu e pediu uma esmola. Pedro disse assim, olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas que eu tenho, isso eu te dou, eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Eles receberam aquela palavra, aquela promessa, eles receberam aquela autoridade, eles esperaram em Jerusalém e receberam o Espírito Santo de Deus, e eles começaram a agir exatamente como Jesus falou, eu vou dar a vocês a autoridade em meu nome, para curar os enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Essa palavra já é poderosa só pela ousadia, mas é maravilhoso você ler todo o texto e você vê que ele diz o texto que ele então estende a mão para aquele pedinte coxo, aquele pedinte, ele estende a mão, toma-o pela mão direita e diz que ele firma em seus pés, e depois ele dá um salto curado instantaneamente, porque há poder no nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 10, depois as pessoas inquiriram, os religiosos no Sinédrio inquiriram a Pedro a respeito disso, falaram, que história é essa? Que autoridade é essa com que você fez? Porque religioso faz isso mesmo, sabe, querido? Religioso às vezes querem nos ensinar tantas coisas, mas às vezes a gente vai aprendendo coisas, e parece que ao invés de crer no nome do Senhor Jesus, você vai ficando mais incrédulo. E eles dizem assim, com que autoridade você fez isso? Em nome de quem você fez isso? Saibam os senhores, capítulo 4, versículo 10, saibam os senhores todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, que esse está curado na presença de vocês. Sabe por quê, queridos? Porque milagres, curas, não são para produzir shows, e nem para trazer glória pessoal. O milagre que o Senhor permite com que eu e você possamos participar, viver e fazer, é para manifestar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E ele diz com ousadia, vocês cometeram um grande engano. Esses a quem vocês crucificaram, é em nome dele que este aqui está curado. Você pode imaginar a sensação daqueles homens?
Atos capítulo 4, versículo 29. Depois de ter acontecido esses episódios, esses mesmos homens prendem os apóstolos, eles são presos, e depois a igreja, a palavra de Deus diz que a igreja ora e eles são milagrosamente libertados. E no capítulo 4, 29, diz assim: agora o Senhor Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe, eles exaltam o nome de Jesus, são presos por isso. Eles saem daquele lugar, acabaram de passar por uma privação, mas o coração deles era tão convicto daquilo que estava acontecendo naquela terra. E aí eles dizem: Senhor, enquanto eles estão ameaçando, faz alguma coisa conosco, Senhor. Concede-nos que a gente continue caminhando. E o Senhor fazendo curas, sinais e prodígios, no nome do Senhor Jesus. Você está guardando esses textos? Capítulo 9, 27. Quando Barnabé vai levar o apóstolo Paulo diante dos apóstolos, quando ele se converte, você lembra desse texto? Ele se converte e ele começa a pregar na ousadia do nome de Jesus. Só que os discípulos lá em Jerusalém não acreditavam muito nessa conversão. E aí Barnabé toma-o consigo, Barnabé toma o apóstolo Paulo consigo e leva os apóstolos. Ele começa a dizer algumas coisas, aí no final do versículo diz assim: também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. O nome de Jesus nos dá ousadia como igreja, amém, queridos? Você pode naturalmente estar intimidado por alguma situação, mas eu quero dizer para você, a ousadia que esses homens andavam, não era ousadia porque eles eram eloquentes, não era ousadia porque eles tinham conhecimento, era ousadia do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja revelando isso ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, falando ainda da história da igreja, uma introdução na carta aos Coríntios, diz assim o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome, diga o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu, queridos? Em todos, há poder no nome de Jesus. Em todos os lugares começaram a invocar o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Algumas outras menções nas cartas apostólicas, e nós vamos parar um pouco depois de um texto específico. Diz assim, nós já lemos a respeito do apóstolo Paulo em Filipenses 2:9, que foi-lhe dado todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas há um texto, em 1 João 2:12, dizendo assim: filhinhos, João escrevendo, diga filhinhos. Você sabe o que significa isso? Significa que está escrevendo para a igreja. João está escrevendo para a igreja, para os já convertidos. Ele diz assim: filhinhos, escrevam a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus.
Eu quero dizer para você, Igreja Bíblica da Paz, eu vos escrevo para lembrar a você que você está aqui, que a sua história foi mudada, que a sua vida foi mudada, que a sua família foi mudada. Não foi porque você é bonzinho, não foi porque você achou diante de Deus, o Senhor olhou para você e falou: ah, esse é um menino bom. Não, ele está dizendo: filhinhos, eu escrevo para vocês, a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua redenção. Há poder no nome de Jesus para perdoar pecados. 1 Coríntios 6,11 diz assim: alguns de vocês eram assim. Ele está falando dos pecados, né, da velha natureza. Ele fala: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Lavados, limpos, santificados, justificados, tornados justos diante do Pai. Paulo escreveu aos Gálatas: olha, o escrito de dívida que havia contra vocês foi rasgado. A dívida que você devia, você não deve mais, porque pela obra e pelo nome de Jesus Cristo. Colossenses 3,17, ele diz assim, falando da nossa própria vida, ele diz: e tudo que fizerem, sejam em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Hoje pela manhã, eu não anotei isso no meu esboço, mas veio uma palavra ao meu coração com relação a esse texto. Esse texto é como que se fosse uma vacina para a gente. Porque ele está dizendo, sabe o quê? Que eu e você podemos viver uma vida exponencial, uma vida diferente, uma vida de retidão, porque tudo que você fizer, por palavras ou por ações, façam em nome de Jesus. Sabe que Paulo está escrevendo aqui? Pense numa situação que te irrita, que te tira do prumo. Pense em algum hábito seu que você não tem conseguido vencer. Hoje eu brinquei com os irmãos. Pense naquele marido que às vezes você quer esganar ele. Está doida para pegar o sujeito pelo pescoço. Pense naquele filho que você quer falar umas liberdades para ele. Esse menino cresceu agora, ele pensa que sabe tudo e o pai não sabe nada, só porque ele sabe umas técnicas de internet. E você quer falar umas liberdades para ele, mas você vai ofender ele e afastar o coração do teu filho de Deus. Paulo está dizendo, tudo que você fizer, essa é uma vacina, queridos. Por ações ou por palavras, pense que você vai fazer em nome de Jesus. Eu quero saber se você vai esganar o seu marido em nome de Jesus. Eu quero saber se você vai se dar a liberdade de entrar naquele site pornográfico em nome de Jesus. Eu quero saber se você vai dizer, eu não consigo vencer isso, em nome de Jesus. Paulo está dizendo, tudo que vocês fizerem, por palavras ou por obras, façam em nome de Jesus, dando ao Senhor graça pelo seu Filho. Ele está dizendo, você pode viver nessa autoridade.
É por isso, queridos, nesses 4 pontos que eu queria chamar a sua atenção, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós declaramos, é por isso que nós clamamos pelo nome do Senhor Jesus. Esse nome na nossa boca não é um nome de costume, não é um jargão, esse nome não é uma fórmula, não é um mantra, né? Como diz, a turma fala de mantra, achando que sabe o que é. Bom, eu também não sei, então deixa para lá. Nem vou ficar explicando o pouco que sei aqui. Como se fosse um mantra, né? Aí a gente vive um cristianismo nem místico, um cristianismo de pensamentos positivos. Não, querido. Deus está chamando a nossa atenção que quando nós cantamos verdades a respeito do nome de Jesus, as cadeias estão caindo, o demônio está estribuchando, aquela situação sobre a sua vida está para acabar, o domínio, a opressão maligna, há poder no nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar aqui, um último ponto para você guardar. Por isso que eu disse que eu não ia estar pregando, eu ia estar lendo os textos, para o Espírito Santo nos trazer a memória de quem nós estamos falando, nós, filhinhos amados, filhinhos que às vezes podemos nos acostumar a usar palavras de forma habitual, filhinhos a quem Deus está dizendo, filhinhos, eu quero que vocês saibam e vocês se lembrem de que nome vocês estão falando, qual é o nome o qual vocês estão cantando, cujo nome tem o poder sobre todas as coisas. Mas deixa eu te falar, ter conhecimento disso não é o suficiente. Há uma turma que experimentou isso, lá no capítulo 19, eu não vou ler aqui, mas 19, versículo 13, conta a história de 7 filhos de um sumo sacerdote da cidade de Éfeso. 7 filhos de um sumo sacerdote, que eles acharam que era uma fórmula do sucesso. 7 filhos de sacerdote que entraram na internet e viram assim, o sujeito está falando aquilo lá, está dando certo, vamos fazer também, que vai dar certo. Diz o texto assim, alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Você já sabe? Quantos sabem o final da história? Foram humilhados, tomaram couro. O espírito maligno falou, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês quem são? Porque é possível, queridos, e eu contei aos irmãos, quando era adolescente, eu olhava para esse texto e falava assim, eu não quero mexer com o demônio não, deixa ele lá. Isso aí é para o apóstolo Paulo, para os irmãos ungidos e tal, dá que eu tomo uma coça, e o texto fala que eles saíram peladões lá, nus, né? Foram humilhados, foram dominados. Mas, queridos, à medida que a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai aprendendo. Eles foram humilhados porque eles não tinham uma revelação em seu coração. Foram humilhados porque eles trataram isso como um nome. Bom, se está dando certo ali, vamos aplicar aqui. Não é disso que nós estamos falando, querido. Essa palavra tem uma oração atrás dela no meu coração, pedindo ao Espírito Santo que o Senhor, à medida que a gente está lendo esses textos, o Espírito Santo esteja trazendo uma revelação que as minhas palavras não podem trazer. Por isso Deus colocou no meu coração para nós lermos textos, porque eu sei que quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo se move através da palavra de Deus, e algo começa a acontecer no nosso espírito. É preciso revelação a essa sociedade. Éfeso era uma cidade muito mística, muitos deuses, uma cidade de cultura grega. Anos depois, Paulo agora preso na prisão,
estava encarcerado. Não, encarcerado não, porque ele foi preso na casa dele, na casa que ele mesmo alugou. Mas estava privado de liberdade. Depois de viver tudo, ele escreve uma coisa à igreja de Éfeso, que talvez sirva para mim, para você. Ele diz assim: eu não cesso de orar por vocês, ele diz. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, versículo 17 do capítulo 1 de Efésios: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. Ele, sabe o que Paulo está dizendo? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu quero que vocês saibam qual é a eficácia desse poder que está sobre a sua vida. Não é maravilhoso isso, queridos? Isso é maravilhoso. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Lembra que Marcos escreveu que ele sentou à direita, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Tudo isso já é maravilhoso. Ele está dizendo: eu oro para que Deus dê a vocês espírito de revelação. Aí no versículo 22 ele diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês recebam revelação desta verdade e saibam que vocês são o corpo de Cristo, o cabeça que está acima de todas as coisas. Resolveu eleger você e a mim para ser autoridade sobre esta terra. Capítulo 2, versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar, juntinho dele, assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos olhando para as Escrituras, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que cada vez que nós cantarmos o nome de Jesus, haja um poder se movendo em meu coração, em seu coração, e você não se prostre mais diante das situações. Eu não estou dizendo que houve um tempo que nós fomos criticados dizendo: esse é um evangelho triunfalista. Esse é o evangelho. Não, queridos, no mundo tereis aflições, mas o Senhor entregou à igreja o seu nome, para nós exercermos autoridade. Autoridade inclusive para vencer com alegria, muitas vezes quando somos perseguidos e não entendemos. Alguém disse que revelação
é algo que acontece de conhecimento no nosso coração em 1 segundo, que anos de estudo não faz. Paulo está falando disso. Eu não cesso de orar por vocês, não cesso de orar por vocês, para que vocês recebam em seu espírito revelação no pleno conhecimento dele. Há poder no nome de Jesus, amém, queridos? Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele vocês receberam a plenitude, e ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para a salvação. Há poder no nome de Jesus para arrependimento e perdão dos pecados. Você e eu podemos olhar para situações e pessoas a quem amamos e pensar assim: poxa, eu já fiz tudo, já falei para ele, você não deveria fazer isso, isso aqui é imoral, isso aqui você não deveria fazer. Sabe, pastor, eu até já ouvi uma pessoa falar assim: o meu marido não é crente não, ele não é convertido. Se ele não é convertido, há poder no nome de Jesus. Mulher, comece a declarar na sua casa o nome do Senhor Jesus. Homem, comece a declarar nas situações que você está vivendo, os amigos que você vê. Quer dizer, fala: esse aí não tem jeito não, não tem jeito não. Há um texto maravilhoso, 2 Coríntios, capítulo 5, 19. Diz assim: a saber, olha, isso é para mim e para você, que às vezes a gente olha pessoas queridas com um ar, às vezes, de condenação. A saber, diz o texto, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando, diga, não levando em conta. Diga, não levando em conta. Ele está dizendo não considerando. Ele está dizendo desprezando. Não é que ele não viu. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Se ele não levou em conta, porque eu e você temos levado tanto em conta isso? Diz o texto: e ele nos confiou, mais uma vez, delegou a nós, né? E nos confiando, o quê? A palavra. Em nome de Jesus, você tem a palavra de reconciliação. Feche os seus olhos para aquilo que você está vendo no teu natural, e abre os teus olhos espirituais para ver que aquela pessoa é uma pessoa que Deus ama e quer reconciliar consigo. Seus amigos, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu enteado, seja quem for, seu primo, seu irmão, sua irmã, Deus estava, Ele não considerou os pecados do mundo. Há poder no nome de Jesus para a salvação, perdão e arrependimento. Há poder no nome de Jesus para viver uma vida reta. Tudo que você fizer, por palavras ou por ação, faça em nome de Jesus. Você vai começar a ver resultados. Você não precisa entrar em treinamento de autoajuda. Você não precisa ficar ouvindo os gurus da internet. Fale em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Seja um marido em nome de Jesus. Seja uma esposa em nome de Jesus. Seja um pai em nome de Jesus. Seja um funcionário em nome de Jesus. Seja um diretor em nome de Jesus. Seja um político em nome de Jesus. Façam em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para curar as enfermidades. Declare o nome de Jesus sobre as enfermidades. Há pessoas que talvez entraram nesse lugar doentes, desesperadas,
Pastor, o diagnóstico não muda e as coisas parece que estão piorando. Você veio aqui nessa noite para ouvir essa palavra, que o Espírito Santo esteja revelando ao seu espírito que há poder no nome de Jesus para você ser curado nessa noite. Você crê nisto? Há poder no nome de Jesus para impormos as mãos sobre os enfermos e os curar. Algumas vezes eu disse: Senhor, teve pessoas que eu fui no hospital, impus as mãos sobre os enfermos, e alguns morreram. E a gente fica meio frustrado, a gente fica pensando: será que o que eu criei não era verdade? Deus disse comigo, disse para mim: isso não é com você, filho, deixa isso comigo. Somente saiba de uma coisa: em meu nome vocês colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. A tua função é acreditar e fazer. Amém, queridos? Agora eu posso também te dar testemunhos de pessoas que foram curadas pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para expulsar demônios e espíritos malignos. Muitas vezes nós não discernimos quando a situação é maligna, a gente fica tratando ela como sendo natural. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz: olha, a gente não luta com carne ou com sangue, ele diz, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores das regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Domínios que estão sobre famílias, domínios que estão sobre situações. Você tem observado e algo no seu coração diz: isso é uma operação maligna. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, há poder em seu nome para você desfazer as obras do diabo. Você pode estar olhando a nossa nação e desesperada por tanta operação maligna no meio político, no governo, seja no que for. Nós aqui não estamos lutando com instrumentos políticos. Nós somos a igreja que sabe que há poder no nome de Jesus. Quem são os homens para se levantarem contra o nome que está acima de todo o nome? Há poder no nome de Jesus para nós servirmos as pessoas. Quando você for ajudar alguém, por ação ou por obras, faça isso em nome de Jesus. Talvez você vá fazer alguma coisa, e só você fazer alguma coisa vai tocar a vida daquela pessoa e dizer: eu preciso conhecer Jesus. Há poder no nome de Jesus para nós desfazermos as obras do diabo, a miséria. Há poder no nome de Jesus para andar em autoridade. Há poder no nome de Jesus para não nos curvarmos diante do pecado. Palavra de Deus diz em Romanos: o pecado não terá mais domínio sobre você. Querido, querida, se você por acaso tem vivido debaixo de algum hábito que você não tem conseguido vencer, e você sabe que aquilo não agrada a Deus, comece a declarar o nome de Jesus. Comece a viver baseado e apoiado na autoridade do nome do Senhor Jesus, e você vai vencer.